Olá, galera! Hoje o projeto Ensino da Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês como resolver as questões do quiz sobre genes ligados e mapeamento genético, que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curte esse vídeo e mande para os seus amigos. E aí, vamos resolver juntos? Como vimos anteriormente, através de seus estudos com duas ou mais características, Gregor Mendel percebeu que as características se agregavam de maneira independente. Ou seja, a ervilha poderia, por exemplo, ser amarela e rugosa, mas também poderia ser amarela e lisa, pois tanto as características para a cor e textura da semente de ervilha não estavam ligadas. Hoje sabemos que isso ocorre pois os genes para a cor e textura da semente estão localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos e, por isso, segregam de maneira independente na meiose. No entanto, genes muito próximos acabam segregando como se fossem um único gene, mesmo que as características sejam completamente diferentes. Mas a ligação entre genes localizados no mesmo cromossomo não é absoluta. Isso porque, durante a divisão meiótica, ocorre a formação de quiasmas entre cromossomos homólogos, que funcionam como um ponto de checagem, conferindo se aquele cromossomo é ou não homólogo, e como consequência temos o crossing over, já explicado aqui anteriormente, que nada mais é do que a troca de material genético conferindo uma maior variabilidade. Dito isso, vamos para a primeira questão do quiz, que dizia o seguinte: um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, azão-azinho, bezão-bezinho, com um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes: 40% azão-azinho, bezão-bezinho, 40% azinho-azinho, bezinho-bezinho, 10% azão-azinho, bezinho-bezinho, 10% azinho-azinho, bezão-bezinho. Assim, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não há evidências de que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas. Bem, para conferirmos se essa alternativa é verdadeira ou não, aplicamos a segunda lei de Mendel. O primeiro passo é utilizarmos o método do chuveirinho, que já foi ensinado aqui no nosso canal, para que encontremos os possíveis gametas de cada um dos parentais. O segundo passo é a realização do cruzamento. Como podemos observar no quadrado de Punnett, o cruzamento sem permutação entre esses indivíduos, ou seja, um cruzamento de acordo com as leis de Mendel, teria que gerar uma proporção de 25% azão-azinho, bezão-bezinho, 25% azinho-azinho, bezinho-bezinho, 25% azão-azinho, bezinho-bezinho e 25% azinho-azinho, bezão-bezinho, ou seja, uma proporção de 1 para 1. E a questão diz que a proporção encontrada é de 40% azão-azinho, bezão-bezinho, 40% azinho-azinho, bezinho-bezinho, 10% azão-azinho, bezinho-bezinho, 10% azinho-azinho, bezão-bezinho. Ou seja, podemos afirmar que houve sim permutação. Portanto, a alternativa A está errada, pois há evidência sim de ter ocorrido permutação. Feita a alternativa A, fica fácil dizer que a alternativa B está errada, já que descobrimos que a proporção genotípica dada na questão não se enquadra na segunda lei de Mendel, e sim em genes ligados ou linkage. A opção C dizia que os resultados indicam que os genes estão ligados a uma distância de 20 UR, ou seja, 20 unidades de recombinação. Para calcularmos a distância entre os genes, temos de somar as frequências de recombinação, ou seja, dos genótipos diferentes dos parentais. 10% azão-azinho, bezinho-bezinho, mais 10% azinho-azinho, bezão-bezinho, que é igual a 20 unidades de recombinação. Agora vamos para a nossa segunda questão do quiz, que dizia o seguinte: uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo que determina a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. As frequências de crossing over encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes foram essas que aparecem no quadro. Então, entre F e A encontramos 14%, entre D e A encontramos 11%, entre F e D encontramos 9%, entre F e A encontramos 20%, entre D e E encontramos 5% e entre E e A encontramos 6%. A questão quer saber qual a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo.
Para que a sequência dos genes seja determinada, precisamos observar a frequência de permutação ou crossing over, que pode ser observada nos cruzamentos. Isso porque a taxa de crossing over é correspondente à distância desses genes no cromossomo. Vamos então começar pelos genes que estão mais distantes, ou seja, aqueles que apresentam a maior taxa de permutação ou crossing over. Isso porque, quanto mais distante um gene se encontra do outro, maiores são as chances de ocorrer permuta. Nesse caso, esses genes são os genes F e o gene A, que estão localizados nas extremidades com uma distância de 20 unidades de Morgan. Consequentemente, observamos os menores percentuais encontrados entre os demais genes e os genes F e A. E encontramos a distância entre A e E equivalente a 6%, enquanto entre E e F é de 14%. Concluímos então que os genes A e E estão mais próximos que os genes E e F, o que determina que a sequência entre esses genes é F, D, E, A. Nossa última questão do quiz dizia o seguinte: a Drosophila melanogaster, que é a mosca da fruta, possui em um de seus cromossomos dois genes, A e B, que se encontram a uma distância de 20 unidades de recombinação. Considere um macho desta espécie com o genótipo azão-azinho, bezão-bezinho, em posição trans. Espera-se que ele produza espermatozoides com os genes azão, bezão, em um percentual de... Bem, um arranjo trans é quando em um cromossomo encontramos o alelo dominante pareando com o recessivo, isto é, quando os alelos se encontram em heterozigose. Um arranjo pode ser cis também. Nesse caso, esse arranjo estaria em homozigose, seja ela recessiva ou dominante. Lembra que falamos que a distância entre os genes é correspondente à taxa de permutação? Isso quer dizer que se a distância entre o gene A e o gene B é de 20 unidades de recombinação, então 28% dos gametas desse macho serão gametas recombinantes, devido à ocorrência de crossing over. Então faremos o seguinte cálculo: 100% menos 28% e encontraremos 72%. Dos 72% encontrados, 36% dos gametas parentais são azão-bezinho e 36% são azinho-bezão. E dos 28% dos gametas desse macho, 14% são recombinantes. 14% dos recombinantes são azão-bezão e os outros 14% dos recombinantes são azão-bezinho. Portanto, 14% dos espermatozoides do macho possuem genes azão-bezão. Letra C. Que viagem, né? Para estudar mais sobre esse e outros conteúdos, visite nosso site e o nosso canal no YouTube. Curta, salve esse vídeo e não se esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários e de compartilhar. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!